Boa tarde, hoje é dia 31 de maio. Vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Espírito Santo, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a tua palavra que se encontra em 2 Samuel 15, versículo 23 e no Salmo 103, versículo 3. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do segundo livro de Samuel. Circunstância da escrita. A antiga tradição sugere que os livros de 1º e 2º Samuel originalmente formavam um único livro. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi em grande parte o responsável pelo material redigido até 1 Samuel 25, que os profetas Natã e Gad deram uma contribuição significativa ao restante. Essa proposta, no entanto, deve ser permanecer especulativa, porque os livros não trazem os nomes de seus autores. O livro de 1 Samuel, capítulo 27, versículo 6, sugere que provavelmente não foi concluído até algumas gerações após a divisão do rei, por volta de 930 a.C., após a conquista da terra pelos israelitas durante os dias de Josué. Israel entrou em um tempo de apostasia. O livro de Juízes descreve as recorrências de um ciclo com fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou contra o Senhor e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou um adversário para afligi-los e fazê-lo retornar para ele. Terceiro, o povo clamou ao Senhor demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz e lhes trouxe libertação através dele. O famoso versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Descreve o período de maneira apropriada. O livro de 1 Samuel retorna o registro histórico no final desses dias tempestuosos. Contribuição para a Bíblia. Os livros de 1 e 2 Samuel descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal, sob orientação de Deus, uma teocracia, para uma liderança centralizada sobre um rei que prestava as contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel moldam em grande parte esse período de restauração, à medida que ele leva o povo de volta para Deus. O reinado de Saul destacou os perigos que os israelitas enfrentaram por clamar para um rei para liderá-los. As advertências de Samuel caíram em ouvidos surdos, porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações de seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Saul é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus e para as provisões da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor poderia realizar e fazer através de uma vida que se rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante consciente de bênção de Deus em sua vida e exibia um coração terno para as coisas dele. Gerações posteriores receberiam bênçãos por causa da vida de Davi. O pacto especial de Deus com ele encontrou seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi. A consequência do pecado de Davi com Batseba, no entanto, é uma advertência para todos que experimentam a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações e até mesmo pecados perdoados podem trazer consequências terríveis. Estrutura. O livro de 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4, descreve a luta pelo trono de Israel, que começou com a morte de Saul. Davi foi ungido rei pelos homens de Judá, mas Abidner ungiu Ibosete, o filho sobrevivente mais velho de Saul, como rei de Israel. Uma guerra civil de 2 anos resultou na morte de Ibosete e a coroação de Davi como rei sobre toda Israel. O livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 24, apresenta destaque do reinado de Davi. Deus estabeleceu um pacto especial com ele, prometendo estabelecer o trono de seu reino para sempre. O pecado de Davi com Batseba, no entanto, trouxe consequências desastrosas para seu reinado, tornando-se um ponto de transição em 2 Samuel. No fim, o arrependimento de Davi confirmou sua designação como homem segundo o coração de Deus.
mas seu pecado mostrou que mesmo o rei não está acima da desobediência às leis de Deus. Spurgeon em 2 Samuel. Embora Davi soubesse que foi ungido para ser rei sobre Israel, ele não daria nenhum passo em direção à sua posição por direito, sem primeiro pedir a orientação de Deus. Além disso, ele não estava contente com uma orientação generalizada, mas queria uma indicação particular e específica sobre onde deveria ir. Não foi suficiente Deus lhe dizer vá. Ele queria saber exatamente para qual cidade de Judá que deveria ir. E isso não foi uma exceção ao hábito de Davi. Desde sua juventude, ele estava acostumado a pedir direção ao Senhor em todos os casos de dificuldade e nunca poderia estar satisfeito a menos que pudesse ouvir o som dos pés do seu mestre logo atrás dele ou perceber uma indicação clara de que ele estava à sua frente ou andando ao seu lado. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o segundo livro de Samuel. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Davi atravessou aquele ribeiro sombrio quando estava fugindo de seu filho traidor, com seu povo que lamentava. O homem segundo o coração de Deus não foi exímio de problemas, não, sua vida era cheia deles. Ele tanto foi ungido pelo Senhor como oprimido por ele. Porque então devemos esperar escapar? As pessoas mais nobres esperam diante de portões da tristeza, com cinza sobre suas cabeças. Por que então devemos nos reclamar quando alguma coisa estranha acontecer conosco? O próprio Rei dos Reis não foi favorecido com uma estrada mais alegre e adequada para um membro da nobreza. Ele passou pelo imundo ribeiro de Cedron, por onde fluía a imundície de Jerusalém. Deus tem um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho sem a vara. É uma grande alegria crer que Jesus foi tentado de todas as formas como nós. Qual é o Cedron que está esta manhã? Qual é o nosso Cedron esta manhã? É um amigo infiel? Uma triste perda? Uma reprovação insultosa? Um pressentimento sombrio? O rei passou por tudo isso e é uma dor no corpo, pobreza, perseguição ou desespero? Sobre cada um desses cedrons, o rei passou antes de nós. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. A ideia de estranheza em nossas provocações devem ser banidas de uma vez para sempre, pois aquele que é cabeça de todos os santos conhece por experiência a dor que achamos ser peculiar. Todos os cidadãos de Sião devem estar livres da honorável companhia dos pranteadores, da qual o príncipe Emanuel é a cabeça e capitão. Apesar da humilhação de Davi, ele retornou em triunfo para sua cidade, e o Senhor de Davi levantou vitorioso do túmulo. Tenhamos bom ânimo então, pois também venceremos o dia. Devemos ainda com alegria tirar água dos poços da salvação, ainda que agora estejamos passando por uma temporada de ribeiros nocivos de pecado e tristeza. Coragem, soldado da cruz. O próprio rei triunfou após passar pelo Cedron, e você também triunfará. E esse é o nosso devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Salmo. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 32, 44 ao 49, Etão, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece no nome de Davi, e, portanto, têm a mesma ambiguidade em relação às suas autorias.
No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui o título A Informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos, como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século de Cristo ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. Embora até isso, assim como a autoria, podem se tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e o paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento 38 e 39 são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais já celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que prestam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos deles, podemos o identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que nos encontramos que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que eu não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhado de seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Quem sara todas as suas enfermidades? Salmo 103, versículo 3. É humilhante a declaração, embora seja correta, que todos estamos sofrendo em maior ou menor grau da doença do pecado. Que conforto saber que temos um grande médico que pode nos curar. Vamos pensar nele essa noite. Sua cura é muito rápida. Há vida em olhar para ele. Suas curas são radicais. Ele atinge o âmago da doença e, portanto, suas curas são exatas e certeiras. Ele nunca falha e a doença nunca volta. Não há recaída onde Cristo cura. Nenhum temor de que seus pacientes tenham sido medicados apenas para obterem uma pequena melhora. Ele faz deles uma nova criatura. Um novo coração também lhes é dado e o espírito reto é colocado neles. Ele é bem habilitado em todas as doenças. Médicos geralmente têm alguma especialidade, embora possam conhecer um pouco sobre quais todas as dores e doenças. Normalmente estudam uma doença mais do que as outras, mas Jesus Cristo está completamente familiarizado com a totalidade da natureza humana. Ele está à vontade com o pecador como está com o outro, e ele jamais encontrou um caso perdido que fosse difícil para ele. Encarou complicações extraordinárias como doenças estranhas, mas soube exatamente como um olhar, como tratar o paciente. Ele é o único doutor universal e o remédio que ministra é o verdadeiro medicamento, curando
cada caso. Seja qual for nossa doença espiritual, devemos levá-lo ao médico divino. Não há coração partido que Jesus não possa consertar. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Apenas precisamos pensar nas miríades que foram libertas de toda sorte de doença por meio do poder e das virtudes de seu toque. E alegremente nos colocamos em suas mãos. Confiamos nele e o pecado morre. O amamos e graça vive, esperando por ele e a graça é fortalecida. O vemos como ele é e a graça é aperfeiçoada para sempre. E esse é o nosso devocional do dia 31 de maio, nosso último devocional de maio. E amanhã nós voltamos com a programação normal devocional da manhã aqui no Instagram, por volta das 8h30, 9 horas. E o devocional da noite lá no Não, o devocional da manhã por volta de 8 ou 8h30. E o devocional da noite entre 8 e 8h30 da noite lá no TikTok. Então tenha um bom início de semana, um bom resto de domingo. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.